Olá pessoas, espero que esteja tudo bem com vocês. Dando sequência aqui às nossas atividades remotas através do Siga com videoaulas. Hoje a gente inicia um tema novo. Hoje nós começamos a falar sobre a Idade Média. Então, com o Império Romano a gente encerrou a Idade Antiga. Com o Império Bizantino e com o Islamismo, a gente já está falando de povos, de civilizações, de culturas do período medieval, mas agora a gente vai falar da Idade Média propriamente dita. Né? A Idade Média tem a ver com a história da Europa, principalmente. Né? A gente vai tratar um pouco disso nesse vídeo. Dá mais ou menos falando sobre Idade Média, vai dar aproximadamente aí um mês de aula, mais ou menos, umas 4 ou 5 semanas de aula. E a gente divide a Idade Média em duas partes. A primeira parte é a Alta Idade Média, que é o início da Idade Média, e a segunda parte é a Baixa Idade Média, que é o final da Idade Média. Então a gente tem a Idade Média é um período que vai, né, da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, né, como a gente viu ano passado quando estudou sobre as divisões, né, da história. E esse período é um período de aproximadamente 1000 anos, então cerca de 10 séculos. Então a Alta Idade Média equivale aos 5 primeiros séculos, do século 5 ao século 10 aproximadamente, e a Baixa Idade Média do século X ao século XV. Okay? Nesse vídeo e no próximo nós falaremos sobre a Alta Idade Média, e quando retornarmos com as aulas, com as atividades presenciais, muito provavelmente, se mais nada der errado neste Brasil, a gente vai falar sobre a Baixa Idade Média já com aulas presenciais. Então a gente vai, nesse vídeo a gente vai falar um pouco do que é a Idade Média, do que essa expressão significa, e vai falar um pouco das características sociais da Idade Média, como que a sociedade na Alta Idade Média. Né? É um período bastante importante da história, né, como todos os períodos na verdade são, mas é um período que sofre muitos preconceitos, e a gente vai tentar desmistificar alguns desses preconceitos ao longo das próximas aulas. Então vamos lá. Primeiro, o que é a Idade Média? Tradicionalmente, a gente marca a Idade Média da queda do Império Romano do Ocidente, ou da queda de Roma, no ano de 476, ali no final do século V, até a queda de Constantinopla, no ano de 1453, na metade ali do século XV. Então, um período que vai do século V ao século XV, a Idade Média. Mas, não sei se vocês vão lembrar das aulas de conceitos básicos de história lá no início do primeiro ano. Mas retomando uma coisa que a gente viu lá nas nossas primeiras aulas de história, é que os marcos que a gente usa para delimitar os períodos da história são apenas referências. Então, no ano de 476, as pessoas não eram antigas e ficaram medievais. E em 1453, as pessoas não eram medievais, quando virou o ano, se tornaram pessoas modernas. Essas datas, esses acontecimentos, são referências. A gente escolheu, por nessas datas terem acontecido fatos importantes, por nessas datas, símbolos importantes de cada período se encerraram. Então, o império mais importante da antiguidade foi o Império Romano. Quando ele acaba, nós escolhemos esse evento como o fim da antiguidade. E Constantinopla foi uma das cidades mais importantes da Idade Média. O Império Bizantino foi o império mais importante da Idade Média. Quando ele acaba, nós escolhemos essa data como um símbolo do fim da Idade Média. Mas a passagem do período antigo para o período medieval é um processo, ele não acontece de um dia para o outro, de um ano para o outro. As características do mundo antigo vão se transformando ao longo de alguns séculos, até chegar no mundo medieval.
E as características do mundo medieval também vão se transformando ao longo de alguns séculos para chegar no mundo moderno. Então não é uma transformação rápida, não é uma transformação abrupta, não é uma transformação que acontece de uma hora para outra. É um longo processo, né? Algumas características da Idade Média começam a se formar no século I, no século II, muito antes de 476. E algumas características do mundo antigo permanecem mesmo depois de 476, ainda no início da Idade Média. Da mesma forma, algumas características da Idade Média vão deixando de existir muito antes de 1453, e ainda no século XVI, no século XVII, a gente ainda tem alguns resquícios, algumas características da Idade Média que sobrevivem. Então, os períodos da história, eles são divididos mais ou menos como as fases da vida de uma pessoa, né? Uma pessoa não sai da adolescência para a vida adulta de uma hora para outra. Isso é um processo que leva um tempo, que leva alguns anos. Mas se você pergunta para uma pessoa que dia você acha que dia você percebeu que você era adulto, né? Procura o seu adulto favorito e pergunta para ele em que momento você percebeu que você era adulto. Aí cada pessoa vai dar uma resposta, sei lá, quando eu arrumei meu primeiro emprego foi a primeira vez que eu me senti adulto, quando eu me casei, quando eu tive meu primeiro filho, quando eu tomei o meu primeiro porre, quando eu fiz minha primeira dívida, enfim, cada um escolhe um acontecimento da sua vida para dizer, a partir daquele momento eu me considerei adulto. Mas não quer dizer que esse acontecimento fez a pessoa deixar de ser adolescente e se transformar em adulto num passe de mágica, né? Quer dizer que dentro desse processo de transformação é um fato em que a pessoa reconhece que ela mudou. Ela reconhece que ela era uma pessoa diferente, por isso ela escolhe esse fato como o que marca a transformação de adolescente em adulto. A mesma coisa com os períodos históricos, tá? Então, esses dados, essas datas, né, esses marcos, são referências. Então, a gente usa o ano de 476 e o ano de 1453 como referências. Outra coisa interessante é o porquê esse período é chamado de Idade Média. Quem escolheu esse nome, aliás, os nomes Idade Antiga, Idade Média e Idade Moderna, foram filósofos, foram pensadores que viveram no final da Idade Moderna. A gente vai falar sobre eles esse ano ainda. Tenham paciência, mas no final do ano a gente vai chegar nesses pensadores. E eles dividiram os períodos da história de uma forma muito simples, né? O início da civilização humana, né? Eles desprezavam a pré-história, né? Como a gente estudou ano passado também, né? Esses pensadores achavam que a pré-história não fazia parte da história. A Idade Antiga é antiga porque é o início, né, da civilização, né, da história da humanidade. E a Idade Moderna era o período em que eles viviam. Então, o período que eles viviam era o período moderno. E entre o antigo, que era importante, e o moderno, que era importante, tinha um período menos importante. Por isso eles chamavam de Idade Média. Então, a ideia de Idade Média seria uma idade, um período entre dois períodos importantes. E por que isso? Porque na Idade Moderna, os filósofos, os cientistas, eles enxergavam a Idade Média como um período de trevas, como um período de atraso, né? Por isso que muita gente se refere à Idade Média como Idade das Trevas, dominada pela religião, pela superstição, sem avanços científicos, sem avanços tecnológicos, em que todos os avanços da filosofia e do conhecimento da antiguidade teriam sido perdidos na Idade Média, e na Idade Moderna isso foi retomado. Por isso que a Idade Média é um período médio, entre dois períodos importantes, um período perdido. Então essa é uma visão preconceituosa com relação à Idade Média. E como nós veremos nessa e nas próximas aulas, a Idade Média foi um período extremamente importante. Grande parte das características da nossa cultura ocidental, da cultura que nós vivemos no mundo hoje, se formou na Idade Média, né? E um dos argumentos que a gente pode utilizar para dizer que a Idade Média não é um período em que o conhecimento não se desenvolveu, em que era um período só de religião e de superstição, é que as universidades, que são o maior símbolo do conhecimento no mundo hoje, surgiram justamente na Idade Média. Então,
Então, essa ideia de que a Idade Média é um período que nada importante que aconteceu, que só aconteceram coisas ruins e atraso e etc., não é verdadeira. Né? É uma visão preconceituosa com relação à Idade Média. Mas é interessante também a gente pensar sobre esse nome, uma reflexãozinha. Dificilmente vão perguntar isso para vocês no Enem, mas é só para vocês saberem. É que os homens e mulheres que viviam na Idade Média, eles achavam que eles viviam numa espécie de Idade Média, mas não no sentido de eles estarem vivendo num período entre dois períodos importantes, né, entre a Antiguidade e entre a Idade Moderna. Na Idade Média não existia essa divisão da história de antiga, medieval e moderna. Não existia essa divisão. Mas eles achavam que eles estavam vivendo uma espécie de Idade Média. Como a gente vai ver, o cristianismo, né, a Igreja Católica, o pensamento católico tem uma influência muito grande sobre a cultura medieval. Então, a maioria das pessoas na Idade Média eram muito cristãs, muito religiosas. E elas acreditavam que elas estavam vivendo numa Idade Média no sentido de um período entre dois períodos muito importantes, entre dois acontecimentos muito importantes, que eram a morte e ressurreição de Jesus Cristo e o juízo final, que é dentro do pensamento cristão, é quando Jesus retorna, né, a segunda vinda de Cristo, quando Jesus volta ao mundo para julgar as pessoas, ver quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Então eles achavam que eles estavam vivendo numa espécie de Idade Média. Então, desde a morte e ressurreição de Cristo até o fim do mundo, seria uma espécie de Idade Média. Então, para esses homens e mulheres da Idade Média, nós hoje também seríamos parte da Idade Média. Enquanto Jesus Cristo não volta, ainda é a Idade Média. Mas enfim, isso é só para vocês refletirem um pouco sobre os nomes dos períodos, né? Como a gente pode escolher marcos diferentes para se referir a cada período. Pois bem, como eu já disse, só para deixar isso bem claro, a gente costuma dividir a Idade Média em dois períodos. A Alta Idade Média, que vai do século V ao século X, e a Baixa Idade Média, do século X ao século XV. Por que alta e baixa? Essa forma de dividir a Idade Média em Alta Idade Média e Baixa Idade Média é a mais comum. Ela surgiu, ela foi muito forte entre os historiadores franceses, e no Brasil a formação dos historiadores, a pesquisa histórica é muito influenciada pelos historiadores franceses, né? Os historiadores brasileiros são muito ligados à tradição francesa de pesquisa em história. Então a gente acaba utilizando essa, e essa divisão ela é mais comum pelo mundo, dividir em Alta Idade Média e Baixa Idade Média. Por que Alta Idade Média? Porque do século V ao século X, as características da Idade Média estão em crescimento. É como se no século V a Europa tivesse algumas características medievais, e conforme fosse indo em direção ao século X, essas características fossem ficando cada vez mais fortes e cada vez mais comuns. Então, por volta do século X, seria o auge da Idade Média. Seria o momento em que a Idade Média é mais Idade Média. Tanto que tem alguns historiadores que chamam esse período ali por volta do século X de Idade Média Média. Né? É o auge, é o médio da Idade Média. As principais características da Idade Média estão presentes ali. E a Baixa Idade Média, do século X ao século XV, que é o período em que essas características da Idade Média vão entrando em declínio, e a gente vai ver isso claramente. Na Alta Idade Média, a gente vai ter essas características cada vez mais fortes. Na Baixa Idade Média, a gente vai ter essas características cada vez mais fracas. Que características são essas? Veremos daqui a pouco, cenas dos próximos minutos. Mas só para vocês entenderem que a Alta Idade Média é o momento em que a Idade Média ela está se tornando cada vez mais característica. As características da Idade Média são cada vez mais fortes. E a Baixa Idade Média é o período em que essas características vão se perdendo até chegar no século XV, quando começa a Idade Moderna, que é um outro período histórico, ok? Só para vocês saberem também, isso não vai ser perguntado em Enem nem nada, mas é só para vocês terem noção de que essas formas de dividir os períodos da história, como eu já discuti com vocês no primeiro ano, mudam de um lugar para outro, muda de um pesquisador para outro. Eu disse para vocês que essa divisão entre Alta Idade Média e Baixa Idade Média vem da historiografia francesa, vem dos historiadores franceses, e os historiadores brasileiros
têm uma identificação muito forte com a pesquisa francesa, são muito influenciados pelos historiadores franceses. Na Inglaterra, que existe uma tradição historiográfica de pesquisa histórica um pouco diferente da França, né? Os trabalhos de historiadores ingleses têm características diferentes dos trabalhos dos historiadores franceses, e a historiografia inglesa, apesar de ser muito forte, muito reconhecida e muito conhecida no Brasil, ela tem menos influência sobre os historiadores brasileiros do que a historiografia francesa, né? O jeito de pesquisar a história entre os historiadores brasileiros é mais parecido com os franceses do que com os ingleses. Os ingleses dividem a Idade Média também em duas partes, também do século V ao século X e do século X ao século XV, só que os ingleses dão o nome ao contrário. Do século V ao X eles chamam de Baixa Idade Média, e do século X ao XV eles chamam de Alta Idade Média. Por quê? Para os historiadores ingleses, o período do século X ao século XV é muito mais importante para a história da Inglaterra do que do século V ao século X. Então eles chamam de Alta Idade Média o período que é mais importante para eles, que é dos 10 ao 15. E Baixa Idade Média o período que é menos importante para eles, que é do 5 ao 10. Coincidentemente, o auge da Idade Média é o auge de uma figura histórica muito importante, que é Carlos Magno, que era rei dos francos, que é um dos povos que dá origem à França. Então os franceses chamam de Alta Idade Média o período que é mais importante para eles, e os ingleses chamam de Alta Idade Média o período que é mais importante para eles. Mas nós aqui, nas nossas aulas, a gente vai usar a denominação francesa, que é a mais aceita entre os historiadores pelo mundo e a mais aceita entre os historiadores aqui no Brasil. Alta Idade Média do 5 ao 10, Baixa Idade Média do 10 ao 15. Ok? Qualquer dúvida, me mandem o WhatsApp depois, se alguma coisa ficou confusa. Outra coisa importantíssima, pessoal, quando a gente fala de Idade Média, a gente não está falando exatamente de um período, ou não somente de um período. É um período do século V ao século XV. Mas não é do século V ao século XV no mundo inteiro. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando especificamente da Europa. Não apenas a Europa, não exatamente a Europa, mas principalmente da Europa e dos lugares do mundo que tinham contato com a Europa, que eram basicamente o Oriente Médio, na Ásia, o Oriente Médio ou Oriente Próximo. É a parte da Ásia mais próxima da Europa. Não faz muito sentido a gente falar de Idade Média no Japão, Idade Média na China, Idade Média na Índia. Né? Depois a gente até vai ter uma aula de Ásia medieval, mas é entre aspas, porque não teve exatamente Idade Média na Ásia, só na parte da Ásia que é mais próxima da Europa. Ali a região da Ásia Menor, que é a Turquia hoje, Oriente Médio, onde se difundiu o Império Islâmico, né, que teve contato com a Europa. Então, o Extremo Oriente não tem uma Idade Média. E Norte da África. O Norte da África teve muito contato com a Europa, por isso faz sentido a gente falar em Idade Média no Norte da África. Não faz sentido a gente falar em Idade Média no centro da África, no sul da África, porque não eram locais que tinham muito contato com a Europa. Então essa periodização, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, na verdade ela faz mais sentido para a Europa. Quando a gente pensa na América, por exemplo, a América nem era conhecida pelos europeus, pelos africanos, pelos asiáticos. Os povos aqui da América tinham uma história, obviamente, mas essa divisão em história antiga, Idade Média e Idade Moderna não fazia sentido nenhum para os povos que viviam aqui na América, para as populações indígenas que viviam na América. Então, não existe Idade Média na América, né, porque não se tinha contato nenhum com os povos europeus. Né? Então, quando a gente fala dos povos da América, a gente usa outras periodizações, outros critérios, outros marcos históricos. Não faz sentido a gente falar de uma Idade Média na América, da queda do Império Romano do Ocidente até a queda do Império Romano do Oriente, sendo que os povos da América nem sabiam da existência de um Império Romano, fosse ele do Ocidente ou do Oriente. Então, a América não entra nisso que a gente chama de Idade Média. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando da Europa,
a gente está falando do Oriente Próximo ou Oriente Médio, né? E a gente está falando do norte da África. Extremo Oriente, a maior parte do continente africano e a América não estão inclusas no que a gente chama de Idade Média, ok? Características da Idade Média. Esse slide eu recomendo que vocês memorizem, né? Como vocês estão num período aí de pandemia e de isolamento social, não dá para eu falar aquilo que eu sempre falo de ir para casa repetindo em voz alta, né? Então vocês podem, já que estão num período de isolamento social, repetir durante o banho. Durante o banho, quando você está tomando banho, eu espero que vocês estejam tomando banho durante a quarentena, né? Porque tem gente que, porque não está saindo de casa, para de tomar banho. Espero que vocês ainda estejam tomando banho. Pelo menos de vez em quando. Então, durante o banho, durante o tempo do banho, fica repetindo as 5 características da Idade Média, porque precisa saber de cor. É fundamental, assim. Não costuma cair muita pergunta de Idade Média no Enem, mas quando cai é sobre essas características. Não pergunta quais são as características, pergunta informações sobre essas características. Aqui eu vou enumerar para vocês essas características, depois a gente vai discutir detalhadamente sobre elas. Mas essas características são feudalismo. O que é o feudalismo? O feudalismo é um modelo econômico. O feudalismo é um modelo econômico característico da Idade Média. Para efeito de comparação, na Idade Moderna a gente tem um modelo econômico chamado mercantilismo. Na sociedade contemporânea a gente tem 2 modelos econômicos em disputa, o capitalismo e o socialismo. Então o feudalismo ele é um modelo econômico da Idade Média, da mesma forma que a gente tem o capitalismo na sociedade contemporânea. E daqui a pouco a gente vai explicar, né, ao longo do restante desse vídeo e no próximo a gente vai falar das características do feudalismo. Outra característica muito importante da Idade Média, influência do cristianismo. O cristianismo se torna muito forte na Idade Média. A Igreja Católica tem uma influência muito grande, não só religiosa. A Igreja Católica vai ter uma influência econômica, vai ter uma influência social, vai ter uma influência política, vai ter uma influência cultural. Então, é uma influência muito forte do cristianismo em todas as esferas da sociedade. A sociedade vai ser muito ligada à religião, ao cristianismo e à Igreja Católica. O Papa vai acumular tanto poder que ele vai ser considerado uma figura acima dos reis. E isso a gente vai ver ao longo desse vídeo e do próximo. Outra característica da Idade Média é a influência dos povos bárbaros. Quem são os povos bárbaros? Os povos que viviam fora do Império Romano. Quando a gente fala de Idade Média, a gente está falando basicamente de territórios que a maior parte desses territórios que vivenciaram a Idade Média, Europa, Norte da África, Oriente Próximo, esses territórios ou fizeram parte do Império Romano ou tiveram muito contato com o Império Romano. E os povos bárbaros eram povos de fora do Império Romano. Então, ali no final da Antiguidade, o Império Romano do Ocidente vai sendo invadido e vai perdendo territórios para esses povos bárbaros, que eram de fora do Império Romano. E a cultura medieval vai surgir da mistura de costumes da cultura romana, da cultura greco-romana, da religião cristã e dos costumes e das instituições dos povos bárbaros. Então, essa junção de características do Império Romano com características dos povos bárbaros, mais a religião cristã, que se torna dominante, vai dar à sociedade a cultura, a economia, a política da Idade Média. Ok? Influência da cultura greco-romana, como eu acabei de explicar, né? A maior parte dos territórios que vivenciou a Idade Média fez parte ou teve contato com o Império Romano. E, por consequência, acabou tendo contato com a cultura grega. Né? Nós vimos que os romanos valorizavam muito a cultura grega, tinham muita influência da cultura grega. As crianças aprendiam a ler e escrever primeiro em grego e depois em latim no Império Romano. Então, eles tinham muito contato, muita admiração com a cultura grega. Então,
Então, o que a gente chama de cultura greco-romana, que é essa cultura do Império Romano com muita influência da cultura grega, também é uma das características da Idade Média. E a outra característica, do ponto de vista social, é a sociedade estamental. Então, do ponto de vista econômico, a gente tem o feudalismo, na religião, o cristianismo, nos costumes, nas instituições políticas, as questões sociais, a gente tem a influência dos povos bárbaros e da cultura greco-romana. Essa influência também vai ser na arte, na filosofia, na ciência. E na sociedade, a gente tem uma sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade dividida em grupos sociais que não se misturam. A gente vai explicar isso melhor daqui a pouco. Okay? Então, essas 5 características são fundamentais para a gente entender a Idade Média. Para vocês entenderem, essas 5 características, elas vão se formando e se fortalecendo na Alta Idade Média, por isso que é a Alta Idade Média. Essas 5 características estão cada vez mais fortes, elas estão crescendo. Na Baixa Idade Média, essas 5 características começam a enfraquecer, se desfazer, se transformar. E aí, no século XV, a gente tem uma mudança de período histórico. Ok? Qualquer dúvida me mandem, se tiver difícil, ok? Primeiro a gente vai falar do feudalismo, da formação do feudalismo. O que é o feudalismo? Como eu disse, o feudalismo é um sistema econômico, é um modelo econômico. Quando a gente fala de modelo econômico, a gente está falando de como o ser humano faz para sobreviver. Resumindo assim de forma muito grosseira, quando a gente fala de modelo econômico, é como o ser humano faz para sobreviver. Como é que o ser humano produz aquilo que ele precisa para sobreviver? Na nossa sociedade atual, o ser humano produz as coisas para sobreviver no modelo capitalista. Na Idade Média, produzia num modelo feudal. Então, o feudalismo ele é um modelo econômico, ele é um modo de produção característico da Idade Média, é o jeito de fazer as coisas. Como que esse modelo se formou? Ao longo do final da Idade Antiga e ao longo da Alta Idade Média, ao longo de toda a Alta Idade Média, os territórios que antes faziam parte do Império Romano do Ocidente sofreram diversas invasões de povos bárbaros. Como eu já disse, os povos bárbaros eram os povos que viviam fora do Império Romano. E aqui nessa imagem a gente tem uma lista com alguns desses povos bárbaros que invadiram o Império Romano, o antigo Império Romano. Alguns têm nomes muito diferentes, outros têm nomes que vocês talvez já tenham ouvido falar. A gente não vai estudar detalhadamente cada um desses povos, mas se alguém tiver curiosidade, pode dar uma pesquisada no YouTube, pode pesquisar sites, posso indicar materiais se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre esses povos. Mas a gente não estuda eles detalhadamente, a gente chama genericamente de povos bárbaros. Então a gente tem alguns desses povos, como os anglos e os saxões. Os anglos e os saxões invadiram territórios do Império Romano que hoje fazem parte da Inglaterra. Então, é por isso que a gente diz que os ingleses têm uma cultura anglo-saxã, ou que a língua inglesa é uma língua de origem anglo-saxã. O inglês tem uma presença muito forte da língua desses povos, que invadiram territórios do Império Romano, que hoje fazem parte da Inglaterra. A gente tem os francos, que invadiram território romano, que hoje é a França. A gente tem os godos. Os godos se dividiam em 2 grupos. Os visigodos, que dominaram a Península Ibérica, onde hoje é a Espanha, e os ostrogodos, que dominaram, entre outras regiões, onde hoje é a Itália. A gente tem os hunos, que vinham do Oriente, dominaram os territórios ali mais ao norte do Império Romano, e os vândalos. Os vândalos dominaram o norte da África e foram os vândalos que em 476 conquistaram a cidade de Roma e acabaram com o Império Romano do Ocidente. Então a gente tem esse período aí, do final do Império Romano, esses povos que invadiram. Mas durante toda essa imagem, esse gráfico mostra ali até o início da Idade Média, mas essas invasões continuaram até o final da Idade Média. Então a gente está falando de um momento em que os territórios estão sendo constantemente invadidos. Então o medo de ter suas terras invadidas é constante na Alta Idade Média. As pessoas não se sentem seguras. As pessoas convivem ou com a guerra
ou com medo de uma guerra o tempo todo, ou com medo de que uma guerra vai acontecer a qualquer momento. Então, primeira característica cultural, digamos, primeiro efeito cultural, é que esses povos, conforme eles invadem os territórios do antigo Império Romano, eles vão entrando em contato com a cultura do Império Romano. E os habitantes do antigo Império Romano entram em contato com a cultura desses povos bárbaros. Então, desse contato entre os invasores e os povos que já viviam ali, a gente tem uma mistura de costumes, de línguas e de culturas. Então, algumas línguas faladas no mundo hoje tiveram origem desse contato. Através desse contato. A gente tem línguas que surgiram do contato entre os romanos e os povos que os romanos conquistaram, e a gente tem línguas que vêm da mistura entre o latim e a língua dos invasores, né, do Império Romano. Então, surgem novas línguas, novas palavras, novos costumes, né? A língua inglesa é uma língua que tem muito a ver com isso, né? A gente diz que é uma língua anglo-saxã, porque ela tem mais presença desses povos bárbaros anglos e saxões, mas a língua inglesa tem muitas palavras de origem do latim. Bem que essas palavras de origem do latim têm a ver com um momento posterior, é mais na Idade Média, mas enfim, a língua inglesa ela tem muito a ver com a mistura de povos ali da Idade Média, enfim. E o feudalismo, né, esse modelo econômico, esse modelo de produção, tem a ver justamente com essa mistura de costumes romanos e costumes bárbaros. Então, o feudalismo é um resultado da mistura entre a forma como os bárbaros lidavam com a produção e como o Império Romano lidava com a produção. Então, e também tem a ver com esse contexto de medo constante, de guerra constante, de luta constante por territórios. Né? O que acontece? Como a Alta Idade Média é um período de guerras constantes, o grupo social que vai se fortalecer nesse período é o grupo militar. Os chefes militares vão se fortalecer muito, vão ser prestigiados, vão ser requisitados, vão ser valorizados. E aí, conforme esses povos bárbaros invadem os territórios do antigo Império Romano, o Império Romano se fragmenta, se desfaz, e os territórios invadidos dão origem a novos reinos, a vários novos reinos. Então, os líderes bárbaros invasores se tornam reis desses territórios que antigamente pertenciam ao Império Romano. Só que quando um líder bárbaro invade um território e se torna rei daquele território, esse território não está garantido para sempre. Outro líder pode invadir aquele território e fundar um novo reino. Outro rei pode querer aumentar seus domínios e invadir esse reino. Então as invasões são constantes, os ataques são constantes, as guerras são constantes. Então quando um líder se torna rei de um território, ele precisa defender esse território. E para defender esse território, ele precisa fazer parcerias com guerreiros, com outros guerreiros. Né? Esses líderes, esses reis são guerreiros, e eles, para defender seus territórios, eles fazem parcerias com outros guerreiros. Essas parcerias dependiam muito da lealdade do guerreiro ao rei. E esse rei, ele tinha que fazer um acordo que garantisse que esse guerreiro fosse leal a ele, porque se esse guerreiro não fosse leal a ele, esse guerreiro não ia ajudá-lo a defender seus territórios, seus reinos. Então, em troca da defesa de um território, para que esse rei tivesse guerreiros o auxiliando à sua disposição, ele oferecia, em troca da ajuda à defesa desse território, algum tipo de riqueza, algum benefício, alguma vantagem. Essa riqueza, esse benefício ou essa vantagem é o que nós chamamos de feudo. Muita gente acha que feudo é um território, que feudo é um pedaço de terra. Não. Feudo é uma riqueza, feudo é um território, é uma vantagem, é um benefício, é um direito. A gente pode dizer que feudo é uma vantagem. É algo que quem recebe vai ser beneficiado. Muitas vezes o feudo realmente era um território, e a gente vai ver que a economia medieval vai se basear muito nesses feudos em forma de terra.
Mas o feudo ele poderia ser, por exemplo, o direito de cobrar impostos de uma vila. Então o rei dizia, olha, se você me ajudar a defender esse território aqui do reino, você tem o direito de cobrar impostos das pessoas que vivem nesse território que você defendeu. Isso poderia ser um feudo. Ah, eu preciso que você me ajude a defender essa ponte porque essa ponte é estratégica. Então, se você me ajudar a defender essa ponte, você vai ter direito de cobrar um pedágio de todo mundo que passar dessa ponte. Então, o feudo ele é um benefício, ele é um direito. Mas muitas vezes esse feudo era um território. E a gente vai ver que isso vai ter uma importância muito grande na Idade Média. Essa doação do feudo, ela era feita numa cerimônia solene. E aqui do lado esquerdo a gente tem desenhos medievais representando essa cerimônia. Nessa cerimônia, geralmente o guerreiro, né, ele se ajoelha diante do rei, dá as mãos ao rei. Tem um membro da igreja de testemunha, né, para que essa cerimônia seja feita na presença de Deus, né? E o guerreiro faz um juramento de lealdade. E esse juramento de lealdade, ele é selado com o guerreiro tocando com seus lábios os lábios do rei. Tipo um selinho, né? Selinho dá pra gente associar com o acordo selado, né? Não eram, eles não se pegavam, eram os lábios de um tocando os lábios do outro para dizer, para confirmar aquilo que ele estava jurando, né? E então essa cerimônia era feita, é a cerimônia de doação do feudo, em que o guerreiro jura lealdade ao rei em troca desse benefício que ele recebe. Esse benefício é o feudo, ok? Vamos lá, aí vem os nomes, e esses nomes são muito importantes que vocês lembrem e não confundam. Aquele que doa a terra, ou aquele que doa o feudo, é o suzerano. Então, o rei, por exemplo, ele pode doar, ele pode dizer para o guerreiro o seguinte: olha, eu preciso que você me ajude a defender este território. Se você defender este território, você vai ter o direito de fazer o que quiser neste território. Né? Você vai ser o administrador desse território. Então, em troca de você defender esse território e as pessoas que vivem nesse território, você vai poder explorar esse território como quiser. Quem doa esse território, no caso que a gente deu o exemplo do rei que chama um guerreiro, o que doa é o suzerano. Então o rei, ele é sempre um suzerano. Ele doa feudos. E na maioria das vezes esse feudo é uma terra, é um território, ok? Então quem doa o feudo é o suzerano. Quem recebe o feudo é o vassalo. Muita gente acha que vassalo é um escravo ou que o vassalo é um servo. Não, o vassalo é um guerreiro que recebe um feudo. Ele é vassalo do rei. Ele é subordinado ao rei, porque ele tem um juramento de lealdade ao rei. Então, quem recebe o feudo é o vassalo. Então, o suzerano é quem doa o feudo e o vassalo é quem recebe o feudo. Por isso a gente chama essa relação de suzerania e vassalagem. Suzerano é quem doa, vassalo é quem recebe, ok? Junto com o feudo, o vassalo recebe um título, que é um título de nobreza. Daí que vem os nobres. O nobre, ele é um vassalo do rei. É alguém que recebe do rei um feudo em troca da lealdade. E ele tem a obrigação de defender esse feudo. Então daí que vem os nobres. E os títulos de nobreza têm a ver com o tipo de feudo que a pessoa recebe. Existe um tipo de feudo que é chamado de baronato. Depois vocês podem pesquisar o que é cada um. Tem um tipo de feudo que é o baronato. E o nobre que recebe, o feudo que recebe, o vassalo que recebe o baronato recebe o título de barão. Os feudos que ficavam na fronteira do reino eram chamados de marcas. E quem recebe a marca, um feudo que é uma marca, recebe o título de marquês. Tem um tipo de feudo, um tipo de território que é chamado de ducado. Quem recebe o ducado é um duque.
e assim por diante. Né? Depois vocês podem pesquisar o que significa um baronato, um ducado. A marca é um território de fronteira, por isso marca, ela marca onde o reino termina. E existem vários outros títulos que existem. Então o vassalo ele recebe um título de nobreza, então ele é um nobre. Só que o vassalo, quando ele recebe o feudo, assim, ele não é dono do feudo. O dono do feudo é o suzerano. Mas ele é um administrador que pode fazer o que quiser com o feudo. Então, como ele é um administrador que pode fazer o que quiser com o feudo, se um nobre quiser chamar outro guerreiro para ajudá-lo a defender o seu feudo, ele pode. E ele pode oferecer um feudo para esse outro guerreiro. E esse outro guerreiro, ao receber o feudo, também vai receber um título de nobreza. Então, se eu tenho um feudo, se eu sou um nobre e eu administro um feudo, e eu acho, por exemplo, que esse feudo está grande demais para eu dar conta dele sozinho, eu posso pegar um pedaço desse feudo e oferecer para outro nobre, para outro guerreiro. Esse outro guerreiro vai fazer um juramento de lealdade a mim. Então, se eu sou um nobre, isso significa que eu sou vassalo do rei. Só que se eu sou um nobre e ofereço um título, um feudo, para outro guerreiro, esse outro guerreiro também vai ser um nobre, só que ele vai ser meu vassalo, e eu vou ser suzerano dele. Então o nobre, ele pode ser vassalo de alguém, porque ele recebeu o feudo de alguém, mas ele também pode ser suzerano de outra pessoa ao mesmo tempo, porque ele pode doar uma parte do seu feudo como feudo para outra pessoa. Então as relações de suzerania e vassalagem podem ser bem complexas. A mesma pessoa pode ser suzerana de alguém e vassalo de outra. O rei, ele é sempre suzerano, porque o rei está acima de todos os nobres, e ele sempre doa feudos. Mas os nobres, eles podem ser vassalo de alguém, eles podem ser vassalo do rei e suzerano de outro nobre. Pode ser vassalo de um nobre e suzerano de outro nobre. Então, isso poderia acontecer também. Então, o vassalo de um rei pode ser suzerano de outro nobre. Ou o vassalo de um nobre pode ser suzerano de outro nobre também. E o nobre que recebe o feudo, ele é chamado de senhor feudal. Portanto, o vassalo é um senhor feudal. Tem gente que acha que o vassalo é subordinado do senhor feudal. Não, o vassalo é o senhor feudal. O senhor feudal, ele recebe o feudo do rei. Se quem recebe o feudo do rei é vassalo do rei, o senhor feudal, ele é um vassalo. Ele pode ser vassalo do rei, pode ser vassalo de outro nobre. Mas o senhor feudal, ele é um vassalo, ok? Então, é importante não confundir. A relação entre suzerano e vassalo é uma relação entre um nobre e um rei, ou entre dois nobres, certo? Não vamos confundir com a relação entre servo e senhor feudal, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, vassalo, a relação de suzerania e vassalagem é uma relação entre rei e nobres, ou entre nobres, certo? E o senhor feudal, ele é um nobre, só que ele é vassalo de alguém porque ele recebeu o feudo. Ok? Qualquer dúvida, perguntem depois. O que acontece? Esses vários reinos que existiam na Europa, na Idade Média, eles eram muito diferentes entre si. Como eu mostrei para vocês, vários povos diferentes invadiram a Europa, invadiram o antigo Império Romano. Então, eram vários povos diferentes, com costumes diferentes, línguas diferentes. Então, esses vários reis pela Europa tinham vários costumes e várias ideias diferentes. Então, esses reinos eram muito diferentes entre si. Com o tempo, durante a Alta Idade Média, a única coisa que esses reinos passaram a ter em comum foi o cristianismo. De um jeito ou de outro, todos os reinos bárbaros que se formaram na Alta Idade Média se tornaram reinos cristãos. Então, e por que isso acontece? Porque conforme os bárbaros vão invadindo os territórios que antes eram do Império Romano, a Igreja Católica passa a ter um problema, porque a Igreja Católica era a religião oficial do Império Romano, então todos os habitantes do Império Romano eram católicos. Com a invasão dos povos bárbaros, que tinham religiões muito diferentes,
A maioria deles eram politeístas, que tinham religiões que cultuavam alguns entidades ligadas à natureza, ou outros tipos de entidades, ou deuses parecidos com os deuses da mitologia grega, enfim, da mitologia nórdica, enfim, eram povos com religiões muito diferentes do cristianismo. Conforme esses povos vão invadindo, eles vão trazendo seus costumes, as suas ideias e suas religiões também. Só que a Igreja Católica começa a fazer um esforço para converter esses reis bárbaros ao cristianismo, através dos bispos da Igreja Católica, que vão se aproximando da figura desses reis, e muitos bispos da Igreja Católica, por serem pessoas de muito estudo, consideradas muito sábias, muito respeitadas pelo povo, vão se tornando conselheiros desses reis, vão frequentando a corte desses reis, e acabam tendo uma influência muito grande sobre esses reis, e a maioria desses reis bárbaros se converte ao catolicismo, se tornam católicos. E na Idade Média, quando o rei se converte, automaticamente os seus súditos são obrigados a se converter. A religião do rei se torna obrigatória para o povo. Então, quando a Igreja Católica consegue converter os reis bárbaros, a população também tem que se converter ao catolicismo. E a Igreja vai recuperando a sua influência sobre a Europa. Como o Papa era o chefe da Igreja no Ocidente, é a autoridade religiosa, ele era extremamente respeitado por todos esses reis que estavam se convertendo ao catolicismo. E como ele era visto como uma figura superior, já que é o chefe da Igreja, muitas vezes era o Papa que resolvia conflitos entre reis. Então, se existia uma disputa entre reis ou entre nobres, por território, por direito feudal, alguma disputa que não estivesse sendo possível de resolver, que eles não entrassem em acordo, o Papa era chamado para ser uma espécie de juiz, uma espécie de árbitro. Né? Ele era chamado para fazer as negociações. E as decisões do Papa eram respeitadas como lei. Então, se o Papa intervisse num conflito e dissesse que um rei estava certo e o outro estava errado, isso virava lei. O que estava certo assumia como direito aquilo que estava reivindicando, e o que era considerado errado aceitava que tinha perdido a disputa. Então o Papa, se vocês perceberem, ele vai ter um poder maior que o dos reis. Por isso que muitos comparam o Papa na Alta Idade Média com o Imperador Romano. Não que ele fosse um imperador, que ele de fato governasse os reinos, ele não governava. Mas por ser uma figura religiosa, dentro de um contexto muito religioso, em que os reis estão se convertendo à religião comandada pelo Papa, ele acaba tendo uma influência muito grande sobre os reis. E além disso, os representantes da igreja eram que coroavam os reis. Então um rei, para ele ser considerado legítimo, ele tinha que ser coroado pelo Papa ou por um bispo com a autorização do Papa. Se um rei não recebesse sua coroa do Papa ou de um bispo, ele não era considerado um rei legítimo. E se o Papa, por algum motivo, dissesse que um rei que ele coroou não era um rei legítimo, esse rei podia ser deposto pelo povo. Então percebam a influência, o poder que a igreja tinha sobre esses reis na Idade Média. Além disso, né, como eu disse, as doações de feudos, né, quando um rei doava feudo para um nobre ou um nobre para outro, tinha que ter um representante da igreja para que essa doação fosse válida. Tinha que ter um representante da igreja como testemunha para validar essa doação. E, como eu disse também, muitos bispos atuavam como conselheiros dos reis. Muitos bispos, muitos padres atuavam como conselheiros dos reis. Eles eram vistos como pessoas sábias, estudiosas. A gente vai ver que na Idade Média o estudo não era algo muito difundido. A grande maioria das pessoas era analfabeta, inclusive os governantes. Então, os padres, os bispos, eram, em muitos lugares, as únicas pessoas letradas, as únicas pessoas que tinham conhecimento científico, conhecimento de literatura, conhecimento de leis, de filosofia. Então, eles acabavam sendo muito ouvidos, muito consultados pelos governantes.
Bom, como eu disse, o objetivo do feudo, né, o objetivo do feudalismo é fazer parcerias entre guerreiros para que eles defendam o reino. Então, quando o rei chama um guerreiro para ajudá-lo, oferece a ele um feudo e transforma esse guerreiro em um nobre, esse guerreiro precisa defender o seu feudo. Como eu disse, muitas vezes acabou se tornando mais comum o principal tipo de feudo, o território. Então, o senhor feudal, ele tinha que defender esse território. E não só o território, ele tinha que defender todas as pessoas que viviam nesse território. Então, o senhor feudal, ele tinha autoridade sobre as pessoas que viviam nesse território, ele governava esse território, as pessoas que viviam nesse território deviam obediência ao senhor feudal, mas o senhor feudal também tinha a responsabilidade de proteger essas pessoas. Então, ele precisava ter estratégias, mecanismos para caso o seu feudo fosse invadido, para ele conseguir defender o seu feudo e defender as pessoas que viviam no feudo. Então, por causa da insegurança que existia nesse período de invasões bárbaras, os senhores feudais resolveram transformar suas casas, suas residências em fortalezas. E essas residências transformadas em fortalezas deram origem aos primeiros castelos medievais. Então, os castelos medievais, como nós conhecemos, eles surgem para ser fortalezas que defendem o senhor feudal. Mas não apenas o senhor feudal. Que aí muitas vezes as pessoas veem, né, nos filmes, nas séries, nos documentários, aqueles castelos imensos e pensam, nossa, vivia só o rei e sua família ali dentro, vivia só o nobre e a família dele ali dentro. Não. O castelo ele é muito grande porque ele era construído para abrigar não apenas o senhor feudal e sua família, mas ele era construído para abrigar toda a população do feudo em caso de invasão. Então ele era uma fortaleza para proteger toda a população. E dependendo do feudo, a gente está falando de uma população de milhares de pessoas. Então, os castelos eram feitos para abrigar muita gente. Em tempos de paz, ele era a residência do senhor feudal. Ele mora ali. Em tempos de guerra, ele é uma fortaleza para abrigar todo mundo. Por isso que ele é tão grande. Então, é para isso que eram feitos os castelos. O castelo ele é para defender toda a população do feudo, que está subordinada a esse senhor feudal, mas que o senhor feudal também tem a obrigação de defender. Então aqui a gente tem uma fotografia, a gente pode pesquisar, vai encontrar na Europa ainda existem muitos castelos medievais preservados. Alguns foram transformados em museus, em hotéis, são pontos turísticos, outros sobraram apenas ruínas, outros foram preservados ali para servirem como local de estudo, né, para se conhecer a arquitetura e os costumes da Idade Média, mas enfim, ainda existem muitos, né, desses castelos. E, né, aqui a gente tem um pouco da estrutura do castelo. O castelo tem que ter as muralhas em volta, né, ele tem que ter as torres de observação, né, tem que ter pessoas ali, os soldados que vão ver de onde, se os inimigos estão vindo, de onde estão vindo, a quantidade. Você tem, geralmente em torno do castelo, você tem um fosso, né, para dificultar a invasão, né, as muralhas são altas para ser difícil de entrar. Né, aí você tem aquela porta levadiça por cima do fosso e essa porta é fechada em momentos de ataque. Enfim, é uma fortaleza para proteger a população. Além da fortaleza em si, né, o senhor feudal ele vai ter uma série de soldados, uma série de guerreiros que vão auxiliar na defesa em caso de invasão. E algumas das armas medievais mais usadas, né, a gente tem os arcos, o arco e flecha, que é para os soldados que estão ali em cima das muralhas, das torres, eles vão atirar nos inimigos, nas tropas inimigas que estão se aproximando. A gente vai ter a besta, né, que essa que está aí do lado direito, no alto. A besta ela é uma espécie de arco e flecha um pouco mais potente, né? A besta ela é como se fosse uma espingarda que atira flecha. E ela atira com uma força maior, ela tem um impacto maior do que o arco e flecha. Tanto que o arco e flecha, vocês estão vendo ali do lado esquerdo,
a pessoa puxa, né, o elástico, digamos, né, do arco com a mão. A pessoa tem que ser forte, né, porque esse elástico tem que puxar para causar uma tensão forte para atirar a flecha com força. A besta tem que ser uma tensão maior, tanto que vocês estão vendo ali ele usando uma manivela para esticar o arco, né? E depois eu usa um mecanismo que é como se fosse um gatilho para soltar ali o elástico, né, entre aspas, do arco para disparar a flecha. E isso vai ser disparado com muito mais força porque a tensão do elástico é muito maior do que a do arco e flecha. E outra arma que eu acho muito legal, legal não era legal para quem era atingido, mas que era uma tática interessante, que era o azeite fervendo. Então eles enchiam panelões, né, caldeirões com azeite, ferviam esse azeite e com uma das formas de passar pelas muralhas do castelo era colocar escadas e subir as muralhas, eles despejavam óleo fervendo nos inimigos que estavam tentando escalar as muralhas ou colocar escadas e subir. Então também era uma forma de... Então, matavam ou feriam gravemente os inimigos com queimaduras severas. Então essas eram as principais formas de defender o castelo. O castelo em si ele já é uma fortaleza, mas também precisa de armas para defender, né? E vocês repararam que essas armas, a besta, o arco e flecha, são para atingir de longa distância, e o óleo fervendo é para quando já está quase invadindo, né? Que a flecha não seria eficiente. Você joga o óleo fervendo, o azeite fervendo, para derrubar o inimigo que está escalando a muralha. E aqui a gente tem armas para invadir o castelo. Então a gente tem as catapultas, que é essa aí do lado esquerdo, que vocês já devem ter visto, ouvido falar. Tem essa que está aí do lado esquerdo, é uma pequenininha. Tem uma imagem de uma câmerazinha aqui para lembrar que vocês podem encontrar no YouTube muitas imagens reproduzindo armas medievais nos dias de hoje. Eles têm catapultas que são imensas, que arremessam projéteis muito grandes, que poderiam ser, por exemplo, pedras arremessadas, bolas de fogo, que essa é o meu projétil favorito, porque, né, a bola de fogo ela causa um fenômeno bonito no céu, né, ver aquela bola de fogo voando, mas ela tem um efeito mortal, desastroso para quem está dentro do castelo, então não é bonito para quem está dentro do castelo. Tem períodos na Idade Média, não existiam armas químicas, né? Vocês devem saber que hoje em dia existem armas químicas, armas biológicas, né? Que são utilizadas para causar doenças, né? E devastar, às vezes, populações inteiras. Na Idade Média, às vezes, eles usavam as catapultas para jogar corpos infectados dentro dos castelos para que as pessoas pegassem doenças desses corpos, né? Então, é algo bem macabro e terrível de imaginar, mas isso também acontecia. E outra arma utilizada para invadir os castelos eram os arietes. O ariete, aí na imagem de cima, é uma reconstituição moderna, né, do ariete. É uma espécie de uma casinha que tem um tronco, uma espécie de um tronco bem grande, bem pesado. Essa casinha é para sustentar o tronco, ele fica pendurado para que os soldados consigam movimentar esse tronco. E aí na imagem de baixo mostra para que serve esse tronco. Né, você usa o ariete para movimentar esse tronco, puxar ele para trás e empurrar ele para frente, para ele ou bater nas muralhas do castelo, para danificar as muralhas, tentar derrubar as muralhas, ou o portão, para causar um buraco ali e ter por onde os soldados entrem para invadir o castelo. Pois bem, agora a gente vai falar um pouco dos grupos sociais, né? A gente vai voltar a falar do feudalismo como modelo de produção, né, para a gente entender como que a economia funcionava. Primeiro a gente falou só do que é o feudo, né, de como que os feudos eram distribuídos. Depois a gente vai falar no próximo vídeo, provavelmente a gente vai falar de como que a economia propriamente funcionava na Idade Média. Agora a gente vai falar um pouco da sociedade. Como eu disse para vocês, era uma sociedade estamental, ela é dividida em 3 grupos.
que são o clero, a nobreza e o terceiro estado. A gente vai começar falando da nobreza, porque eu vim falando da necessidade dos guerreiros, por isso que a gente vai falar sobre eles, depois que a gente vai falar do clero, depois que a gente vai falar dos servos e melhor a função de cada um dentro da sociedade. Então, primeiro para a gente entender, o senhor feudal, que é vassalo, que é nobre, ele era sempre um guerreiro que combatia a cavalo. Por isso a gente chama o senhor feudal, o nobre na Idade Média, o vassalo, de cavaleiro. Então o nobre medieval, ele é um cavaleiro, ele é um guerreiro, ele é um combatente, ele é um soldado que combate a cavalo. Os arqueiros lá que estão defendendo o castelo, quem está lá manuseando os arietes, etc., não são nobres, eles não combatem a cavalo. O senhor feudal, ele é um nobre, ele é um guerreiro que combate a cavalo, por isso ele é um cavaleiro. Daí que vem a figura do cavaleiro medieval com sua armadura reluzente, é daí. Ele combate, o nobre, ele é um cavaleiro. O treinamento dos cavaleiros começa desde a infância, que a gente vai ver que você, para ser nobre, com o tempo na Alta Idade Média, você não é mais chamado por um rei para ser nobre. Você não é um guerreiro, o rei te chama, vem cá me ajudar. Não. Esse título de nobreza começa a passar de pai para filho. Então, o filho de um nobre, ele é educado para ser um nobre. Então, o treinamento de cavaleiro, o treinamento militar de um cavaleiro, começa desde a infância. Desde pequeno, os brinquedos vão ser brinquedos que simulam armas, ele vai ter brincadeiras que simulam luta, que simulam perseguição, que vão estimular o preparo físico, o aumento da força, o aumento da resistência. Então, desde a infância, mesmo as brincadeiras já são voltadas a um treinamento militar. Até que aos 18 anos, né, conforme ele vai crescendo, ele vai tendo efetivamente o treinamento militar, né, e aos 18 anos ele vai receber uma espada. E vai receber essa espada de um nobre ou de um rei. E ao receber essa espada, ele vai fazer um juramento de só usar essa espada em causas nobres. Ou seja, ele só vai usar essa espada para fazer o bem para as pessoas. E o que é fazer o bem para as pessoas com uma espada na Idade Média? É defender a população, é defender o seu feudo, é defender o seu rei, é defender o seu suzerano. Então, a obrigação do cavaleiro é usar essa espada para defender a população, para proteger aqueles que são confiados a ele. Em seguida, ele vai receber do seu senhor, né? Todo cavaleiro ele é vinculado ou a um rei ou a algum nobre, né? Ele sempre é vinculado a um suzerano, e ele vai receber desse rei ou desse suzerano as suas armas e a armadura. Além da espada, vai ter o escudo, vai ter a lança e vai ter a armadura. E aí a gente tem a cerimônia de armar o cavaleiro, né, que quando ele recebe a armadura, quando ele é investido de sua armadura e de suas armas, é a cerimônia de armar o cavaleiro. E nessa cerimônia, né, que ele também faz ali o seu juramento de lealdade ao seu suzerano, e o seu juramento de só usar em causas nobres as suas armas, ele vai receber de seu superior uma bofetada, né, um tapa com as costas da mão, ou um tapa mesmo normal, no rosto ou na nuca, forte, um tapão mesmo, assim, fazendo barulho. Essa seria a única agressão que ele receberia sem revidar pelo resto da vida. Tipo, esse tapa é para mostrar a resistência, que ele vai suportar muita coisa pro resto da vida. Mas a partir dali ele nunca mais pode ser agredido sem revidar. Toda agressão que ele sofrer, ele tem que revidar pela sua honra, para defender a sua honra. Essa é a única que ele não revida, porque ele tá recebendo do seu superior ali a condição de cavaleiro. Então, a cavalaria, né, na Idade Média, ela vai ser muito ditada por códigos de honra. A honra do cavaleiro é algo muito forte. O cavaleiro tem que ser uma pessoa íntegra, uma pessoa séria, uma pessoa que só vai utilizar suas armas para fazer o bem. Claro que nem todos eram assim. Tinha muito cavaleiro que não honrava
a sua armadura, que não honrava a sua missão de defender as pessoas, mas esse era o ideal do cavaleiro. Por isso que o cavaleiro sempre vai aparecer como um herói, né, na literatura, nos filmes, etc. Aqui a gente tem, né, a armadura tradicional, né, aqui a gente tem dois cavaleiros provavelmente treinando os cavaleiros medievais, os guerreiros medievais, os nobres medievais. Eles são preparados para a guerra, né? Como na Alta Idade Média, um período de constantes invasões, ele tem que estar o tempo todo preparado para a guerra. Então, se ele não está na guerra, ele está treinando para a guerra, ou ele está participando de jogos de guerra. O entretenimento do cavaleiro é participar de uma simulação de batalha. É vestir sua espada, é vestir sua armadura, usar sua espada e treinar contra outro cavaleiro. É participar de torneios de cavaleiros, né? Como a gente vai ver em imagens posteriormente. Então, o cavaleiro ele tem que estar o tempo todo preparado para a guerra. Por isso que ele tem que estar o tempo todo lutando, né? O tempo todo preparado. Ou ele está na guerra ou ele está treinando para a guerra. Nos primeiros séculos da Idade Média, ali no século V, VI, VII, mais ou menos, qualquer homem que tivesse um cavalo e uma armadura tinha a chance de se tornar um cavaleiro. Então, se você tinha um cavalo, e você, aliás, se você tinha condições financeiras de comprar um cavalo, porque cavalos não são baratos. Não sei se algum de vocês já tentou comprar um cavalo alguma vez na vida, mas cavalo não é uma coisa barata. E qualquer pessoa que tivesse condições de comprar um cavalo e uma armadura, então, portanto, tinha que ser uma pessoa com posses, não era qualquer um que podia. Se a pessoa tivesse condições de ter um cavalo e uma armadura, ela podia se tornar um cavaleiro. O rei podia virar para ele e falar: você tem um cavalo e uma armadura, você é um guerreiro, vou te chamar para ser meu cavaleiro. Você vai ser um nobre, vou te dar um feudo para me ajudar a defender o meu reino. Mas principalmente a partir do século X, o título de cavaleiro foi deixando de ser concedido pelos reis. Os reis até continuavam, mas era mais raro. O título de cavaleiro passava de pai para filho. Então o guerreiro que recebia um feudo passava o direito desse feudo para o seu filho. E o filho passava para o neto. E assim por diante. Então, esse título foi deixando de ser concedido pelo rei e foi sendo passado de forma hereditária. Então, se você não era descendente de um nobre, você não era nobre. Se você não era descendente de um cavaleiro, você não podia ser um cavaleiro. Mesmo que você tivesse um cavalo e uma armadura, você não era um cavaleiro. Você tinha que ser de uma família de cavaleiros. Então, o título de nobreza foi, ao longo da Idade Média, foi se transformando em algo hereditário, que passava de pai para filho. E famílias de cavaleiros faziam alianças através de casamentos. Então a filha de um cavaleiro casava com um filho de outro cavaleiro, essas famílias se juntavam. E seus feudos, às vezes, se juntavam também. Então, para que essas famílias nobres se fortalecessem, elas iam buscando fazer alianças através de casamentos. Já que os títulos eram hereditários, né, se o meu filho se casa com a filha de um cavaleiro que tem um grande feudo, juntando o meu feudo com o feudo dele, vamos ter um feudo maior. O meu neto vai ter um feudo gigantesco, né? Então isso podia acontecer. O resultado disso foi que a nobreza se tornou um grupo social fechado. Então, os nobres só se casavam com nobres. Quem era de uma família de guerreiros só se casava com uma família de guerreiros. O nobre só se casa com nobre. Quem é filho de nobre é nobre, só pode se casar com nobre, seus filhos serão nobres. Então isso faz com que você tenha um grupo social fechado. E esse é um dos motivos que vai levar ao que a gente chama de sociedade estamental. O que é uma sociedade estamental? É uma sociedade que tem grupos sociais separados e quem é de um grupo não pode mudar para outro. Quem nasce num grupo vai permanecer nesse grupo o resto da vida e seus filhos serão desse grupo. É isso que acontece com a nobreza. Se você nasce numa família de nobres, você é nobre, você nunca vai deixar de ser nobre, você só vai poder se casar com nobres e seus filhos serão nobres. Se você não é nobre, você vai pertencer a outro grupo social que a gente vai ver daqui a pouco. Okay? Então,
forma-se aqui a nobreza medieval. É uma camada social. Então, como eu estava dizendo, né, quando os nobres não estavam em combate, eles faziam jogos de guerra, tipo, sabe aqueles jogos aqui que a gente está vendo aqui do lado esquerdo, né, a donzela dando flores pro cavaleiro vencedor. Sabe aqueles jogos, um soldado num cavalo com uma lança de frente para outro soldado num cavalo com uma lança, eles correm em direção um ao outro e o objetivo é derrubar o outro do cavalo com a sua lança. Esses jogos eram comuns. Então, quando eles não estavam em guerra, eles estavam fazendo jogos de guerra ou simulando combates, ou seja, sempre treinando. A diversão deles era lutar. Ou então eles estavam fazendo caçadas. A caça era uma atividade exclusiva dos nobres. Quem não era nobre não podia caçar. Porque para caçar você precisa ter armas. E só os nobres podiam ter armas. Isso é muito importante. Na Idade Média, só um nobre tem arma. Você só pode ter uma espada se você recebe essa espada de um suzerano. Então, só um nobre que pode ter espada. Ah, mas e uma pessoa pobre faz uma espada para ela? Não pode. É crime, você não pode. Só os nobres podem ter armas. Então a caça era feita pelos nobres, não era feita pelos servos, que a gente vai ver daqui a pouco. Eram os nobres. E para ajudar nas caças, na Idade Média se desenvolveram através de cruzamentos, muitas raças de cachorro para ajudar na caça. Então, muitas raças de cachorro que nós conhecemos hoje surgiram na Idade Média a partir de cruzamentos que eles faziam para tentar pegar as características das raças para formar um cachorro caçador específico para uma determinada coisa. Um dos casos mais curiosos de cão de caça que a gente conhece, que você olha para para esse cachorro hoje, você não imagina que ele é um cão de caça, é o Basset, ou o salsicha, o cachorro salsichinha, que tem a patinha curta. Ele é um cão de caça e ele era utilizado para caçar texugos. Texugo é um animal subterrâneo, né, como é o tatu, como tem outros animais ali que ficam embaixo da terra. O salsichinha, né, ele é um cão de caça de texugo. Ele tem a pata curta para ele ficar perto do chão e ele tem o focinho comprido para ele conseguir farejar na terra. E ele é um cachorro que cava muito. Então ele caça animais subterrâneos. Tem várias outras espécies, dependendo, tem raças de cão que são maiores, mais fortes, para caçar alguns animais maiores. As raças de cachorro que tem o focinho achatado eram utilizadas para caçar animais maiores, em que o cachorro mordia o animal e ele tem o focinho achatado, como é o bulldog, por exemplo, tem o focinho achatado para ele morder e continuar respirando, porque um animal com o focinho comprido, se ele morde, quando ele morde a presa, o nariz tampa. Então, para ele ficar segurando a presa por mais tempo, ele tem o focinho achatado. Enfim, curiosidades sobre a Idade Média. Então, os cavaleiros medievais eles eram responsáveis pela guerra e pela caça, que é o que usa a arma. Abaixo dos nobres, então os nobres eram considerados o segundo estado. Os servos eram o terceiro estado. Quem era o primeiro estado? Veremos daqui a pouco, ou no próximo vídeo, depende do tempo que vai ter. Abaixo dos nobres nós temos os servos. De novo, lembra que eu falei que vassalo é um nobre? Então não confunda servo com vassalo. Vassalo é um nobre. O servo trabalha para o vassalo, ok? Não confunda vassalo com servo. Aliás, não confunda também com escravo. Na Idade Média aqui, Alta Idade Média, Baixa Idade Média, esquece escravo, ok? Na Europa, na Idade Média, esquece escravo. Não é que não existia escravidão, mas era irrelevante para a economia da época. Era muito pouco e era irrelevante, ok? A principal força de trabalho na Idade Média são os servos. E servo é diferente de escravo. Eu vou explicar isso daqui a pouco, ok? Mas já estou falando. Servo, pensa nas três palavras. Vassalo, servo, escravo. São três coisas diferentes, ok? Então vamos lá. Qual é a função do servo? O servo trabalha. Por que o servo trabalha? Porque o nobre não trabalha. E por que o nobre não trabalha? O nobre não pode fazer nenhum trabalho braçal. Por que o nobre não pode fazer nenhum trabalho braçal?
porque ele tem que se dedicar exclusivamente à guerra. Então a função do nobre é lutar. Por isso, o tempo todo ele está envolvido com guerra. Se ele não está na guerra, ele está treinando para a guerra. Como ele está o tempo todo envolvido com a guerra, já que pode acontecer guerra a qualquer momento, não esqueçam que o contexto da Alta Idade Média é um contexto de invasões constantes. O nobre tem que estar disponível para a guerra a qualquer momento. Então ele não pode trabalhar no campo, ele não pode trabalhar na agricultura, ele não pode trabalhar na mineração. Então quem vai trabalhar nisso é o servo. E quem é o servo? O servo é alguém que não recebe salário. Ah, professor, mas se trabalha sem receber salário não é escravo? Não, não é escravo. O servo é alguém que trabalha sem receber salário, mas que se compromete a obedecer o senhor feudal em troca de proteção e de poder trabalhar em suas terras. Então veja o seguinte: o rei chama o guerreiro para ajudar a defender suas terras, em troca disso ele concede um feudo. Esse guerreiro vira um senhor feudal, é vassalo do rei e é um senhor feudal. Ele recebe o feudo, tem lá terras. E ele precisa de gente para trabalhar nessas terras. Como que ele consegue as pessoas que vão trabalhar nessas terras? Ele precisa de camponeses que vão trabalhar para ele nessas terras. E como que ele combina com o camponês? Ele diz para o camponês: eu te protejo em caso de invasão. Em troca, você vai trabalhar nas minhas terras para mim. Então você vai ter onde morar, você vai ter defesa, você vai poder trabalhar nessas terras e uma parte do que você produzir fica para você. Mas você vai trabalhar para mim. Então é isso que é o servo. O servo é diferente do escravo, porque o escravo ele é obrigado a trabalhar. Ele é vendido como uma mercadoria e ele é obrigado a trabalhar. O servo não. Ele escolhe trabalhar. Ele trabalha, ele escolhe livremente fazer o seu juramento de lealdade ao senhor feudal. O servo também faz um juramento de lealdade, só que mais simples, não tem testemunha da igreja, não tem todo aquele ritual que tem o juramento de lealdade do vassalo com o rei. Mas o servo também faz um juramento de lealdade ao senhor feudal. Então, o servo, ele mora no feudo, ele trabalha nas terras do feudo, e aí daqui a pouco eu vou explicar como que era esse trabalho, né, como que era dividido, mas uma parte fica para o senhor feudal, uma parte fica para ele. Só que ele faz um juramento para o senhor feudal. Esse juramento que ele faz com que ele não saia do feudo. Ele era proibido de sair do feudo? Não, mas ele fazia um juramento de obediência ao senhor feudal, um juramento de lealdade ao senhor feudal. Então ele não podia sair do feudo, não porque existisse uma lei que proibisse o servo de sair, mas porque como ele fez um juramento, a palavra dele vale muito, então ele cumpre esse juramento. E com o tempo, esse juramento do servo passa de pai para filho. Então os filhos do servo vão renovando esse juramento. Então, da mesma forma que o nobre, quem nasce de uma família de nobre, segue sendo nobre, quem nasce numa família de servo, segue sendo servo e seus filhos serão servos. Ok? Pois bem, o servo ele tinha uma série de obrigações. O que a gente chama de obrigações, na Idade Média, é como se fossem impostos. Né? Não é obrigação no sentido de coisas que ele tinha que fazer. Obrigações era coisas que ele tinha que pagar. Ok? Essas obrigações variavam de feudo para feudo. Cada senhor feudal determinava as suas. Mas tinha algumas que eram mais comuns, que tinham na maioria dos feudos. Cada senhor feudal podia determinar, negociar com seus servos como quisesse. Né? O senhor feudal ele tinha o direito de fazer o que quisesse no seu feudo. Né? Mas aqui eu coloquei os que eram mais comuns. Uma das obrigações mais comuns era a corveia. O que é a corveia? O servo ele tem que cuidar das terras do senhor feudal durante um determinado número de dias da semana. Então, assim,
dentro do feudo tem terras do senhor feudal, que são a maioria normalmente, e as terras dos servos, que normalmente são pouquinhas, né? Tem muitas terras para o senhor feudal e um pouquinho de terras para os servos, que eram centenas, às vezes milhares de pessoas. Na maioria dos feudos, estamos trabalhando ali com centenas de pessoas. Alguns feudos muito grandes podiam chegar a ter milhares. Então, durante uma determinada quantidade de dias da semana, esse servo tem que trabalhar nas terras do senhor feudal. Então, de novo, dentro do feudo, você tem terras do senhor feudal e terras dos servos. Durante alguns dias na semana, todos os servos tinham que trabalhar nas terras do senhor feudal. Podia ser assim, vocês vão trabalhar segunda, quarta e sexta nas terras do senhor feudal, terça e quinta nas terras dos servos. Sábado e domingo vão para a igreja, né, vão para a missa. Então, alguns dias da semana trabalhando nas terras do senhor feudal, alguns dias da semana trabalhando nas terras dos servos. Tudo que é produzido nas terras do senhor feudal pertence ao senhor feudal. Mas o que o senhor feudal vai fazer com tudo isso? Vai vender? Não, na Idade Média quase não tem comércio, a gente vai ver isso daqui a pouco. O que ele vai fazer? Ele vai consumir e ele vai armazenar para em casos de necessidade, em casos de invasão, em casos de crise, ele pode distribuir para o povo. Mas tudo que é produzido nas terras do senhor feudal vai para o senhor feudal. E o que é produzido nas terras dos servos? Uma parte vai pro senhor, uma parte fica para o servo e uma parte vai para o senhor feudal. Então percebam aí como era bem desigual essa divisão. O senhor feudal já tem mais terras do que os servos. E tudo que é produzido nas terras do senhor feudal vai para o senhor feudal. E o que é produzido nas terras dos servos, uma parte ainda vai para o senhor feudal, que é o que a gente chama de talha. O que o servo produz nas terras dele não fica todo para ele. Uma parte vai para o senhor feudal. E aí depende do senhor feudal. Tem senhor feudal que pega metade, metade. Tem senhor feudal que pede 30% e 70% fica para o servo. Tem senhor feudal que pede 70% e 30% fica para o servo. Cada senhor feudal determina. Outra obrigação do servo, as banalidades, que é para pagar para usar as instalações do feudo. Para fazer pão, eu preciso de farinha. Para fazer farinha, eu preciso moer o trigo. Para moer o trigo, eu preciso de um moinho. Moinho é um equipamento grande, caro, difícil de fazer. Normalmente, cada feudo tinha um moinho para todos usarem esse moinho. E aí eu sou um servo, nas terras de servo eu vou lá e planto trigo. Uma parte do trigo vai para o senhor feudal, uma parte do trigo fica para mim. Aí eu pego esse meu trigo e quero transformar esse trigo em farinha. Então eu tenho que moer o trigo. Para moer o trigo eu preciso usar o moinho. Para usar o moinho eu tenho que pagar para o senhor feudal. Então uma parte do trigo moído, eu levei meu trigo, moí o trigo lá. Uma parte do trigo moído, uma parte da farinha ou uma parte do trigo, eu tenho que entregar para o senhor feudal em forma de banalidades. Outra coisa que vocês vão perceber, na Idade Média, a gente fala o comércio ou as transações financeiras são feitas com mercadorias, praticamente não se usa moedas, tá? Então é sempre os impostos, as transações são sempre em forma de mercadorias. Outra obrigação era a taxa de justiça, não tinha juízes, o juiz era o senhor feudal. O senhor feudal tinha poder quase absoluto sobre os seus servos. Então, numa rixa, num problema que existisse entre dois servos, que precisasse de um juiz, chamavam o senhor feudal. Só que para o senhor feudal fazer o julgamento, eles tinham que pagar uma taxa. Então, tudo era cobrado. Ok? Eu falei para fazer o pão tem que fazer a farinha. Para fazer o pão tem que usar o forno também. Para usar o forno também pagava banalidades. Então percebam que o senhor feudal ele tenta explorar ao máximo os servos. Como eu estava dizendo agora há pouco, os servos não podiam abandonar o feudo, mas não porque, né, como eu já expliquei, não porque tinha uma lei, mas porque eles faziam um juramento. Então, eles faziam um juramento de fidelidade ao senhor feudal, então eles não podiam ir embora. Só que eles também não eram escravos, porque eles não pertenciam ao senhor feudal, eles faziam um juramento de lealdade, mas eles não eram propriedade do senhor feudal.
eles não podiam ser vendidos, comprados, eles estavam lá livremente, eles estavam lá por escolha. Aí alguém pode perguntar assim, mas professor, por que esses servos aceitavam essas condições? Né? Eles têm que trabalhar, na maioria das vezes, eles têm que trabalhar mais dias nas terras do senhor feudal do que nas próprias. E ainda o que eles produzem nas próprias terras, uma parte vai para o senhor feudal. E tudo que eles vão usar no feudo tem que pagar para o senhor feudal. E justiça. E tem outras obrigações que são ainda mais absurdas, né? Tinha uma outra obrigação que era o senhor feudal, por exemplo, tinha o direito, né? Quando um casal de servos se casava, a noite de núpcias da noiva era com o senhor feudal. Era o senhor feudal que tirava a virgindade da noiva. Né? A primeira noite da mulher era com o senhor feudal, não era com o marido. Né? Então, e outras coisas piores, outras coisas mais cruéis que aconteciam. Por que essas pessoas se sujeitavam? Faziam o juramento, tá, mas eu fiz o juramento, mas vi que o senhor feudal não está cumprindo com a parte dele. Por que né, que eu vou me manter assim, fazendo isso? Primeiro tem a coisa da religiosidade muito forte, né? Se você faz um juramento e não cumpre, você está mentindo. Mentir é um pecado grave. Mas além disso, tem a seguinte questão. Se eu não submeter à vontade de um senhor feudal, se eu não viver dentro de um feudo, eu vou viver aonde? Nesse período, a gente vai ver isso melhor no próximo vídeo, as cidades estão diminuindo. As pessoas estão fugindo das cidades, porque os bárbaros estão invadindo os territórios e os lugares mais vulneráveis são as cidades. As pessoas estão fugindo da cidade para o campo, então a gente tem um êxodo urbano, as pessoas estão saindo da cidade e indo para a zona rural. Aí tá, não vou viver no feudo, vou viver aonde? Vou construir uma casinha no meio do nada? Até posso fazer, só que numa invasão bárbara, quem vai me defender? Então, para essas pessoas, era melhor viver no feudo, mesmo que estivesse sendo muito explorado, do que viver fora do feudo e correr o risco de ser morto numa invasão. Então, assim, esses servos livremente escolhiam, por isso eles não eram escravos. Mas essa escolha não era tão livre assim, porque a outra opção era ter que se virar sozinho, lutando contra os bárbaros que estão invadindo. Era ter que se virar sozinho. Então, para a maioria das pessoas era melhor fazer o juramento de fidelidade ao senhor feudal do que viver por conta própria. Dentro do feudo você tem proteção, você tem moradia, você tem alimentação, você tem segurança. Fora do feudo você não tem nada disso. Então é melhor viver dentro do feudo como um servo, sendo explorado como um servo, do que viver fora do feudo e correr o risco de ser morto a qualquer momento. Tudo bem? Então não é que os servos eram ingênuos, que eram bobos, mas é que as opções eram: ou eu vivo no feudo, ou eu posso morrer a qualquer momento. Então a maioria preferia viver no feudo. Como o grupo dos nobres era um grupo social fechado entre si, nobre casa com nobre, se você nasce na família de nobre, você é nobre, vai casar com nobre, seus filhos vão ser nobres. O grupo dos servos acabou virando um grupo social fechado também. Se você nasce numa família de servos, você é servo, vai se casar com servos, seus filhos serão servos. Ok? Então a gente tem o grupo social dos nobres é um grupo fechado, o grupo social dos servos é um grupo fechado. Por isso é uma sociedade estamental, você fica onde você está. Um estamento é um grupo social fechado. Os nobres formam um grupo social fechado, são o segundo estado. Os servos formam um grupo social fechado, são o terceiro estado. No próximo vídeo, nós falaremos sobre condições de vida, falaremos sobre a organização do feudo e voltaremos a falar sobre a sociedade estamental e falaremos sobre o clero, que é o primeiro estado. E a gente também vai falar de algumas questões, vai falar um pouco mais, um pouco melhor sobre as questões econômicas e mais algumas características culturais, científicas, religiosas da Alta Idade Média. Ok? Se mais nada der errado,
a Alta Idade Média é o nosso último assunto online. Depois da Alta Idade Média, a gente vai estudar a Baixa Idade Média já presencialmente, se Deus quiser, e nossos governantes agirem corretamente e o vírus der uma folga pra gente, ok? Mas se não, enfim, vamos ver o que acontece aí. Mas espero, Alta Idade Média é o nosso último assunto ainda nesse formato de atividades remotas, ok? Qualquer dúvida, me mandem e-mail ao WhatsApp e até mais.